os participantes. Gostaria de dar boa tarde a todos os participantes. É um prazer, um privilégio para a gente estar nesse momento aqui com vocês. E hoje a gente começa mais um módulo da nossa oficina do cuidado. Essa oficina ela serve, para ser um momento de troca de experiências, de troca de conhecimento, para que a gente possa cuidar cada vez melhor dos nossos idosos. Então, eu sou Ana Carolina Matosinho, sou enfermeira do Grupo Mais 60 Saúde. O Grupo Mais 60 ele é composto pelas clínicas, por uma parte de tecnologia, uma parte de educação, que é o Mais 60 Saber. E, juntamente com a Audiotex, nós estamos fazendo, e apoio da Farmi, estamos fazendo a oficina do cuidado. Para quem não conhece a Mais 60 Saúde, hoje nós temos 3 clínicas em Belo Horizonte, uma situada no Barro Preto, outra no Santa Efigênia, outra no Santo Agostinho. E até o final do ano teremos mais 3 unidades, uma na Pampulha, outra em Betim e a outra em Montes Claros. Então, como pedido no começo, eu peço que vocês deixem o microfone desligado, a câmera desligada e acionem o volume. Caso alguém tenha dificuldade com o volume, pode mandar no chat também, que nós temos uma equipe que possa ajudar todos vocês, tá bom? As perguntas também podem ser mandadas no chat, que após as apresentações, nós teremos um momento para discussão, e esclarecimento dessas dúvidas e das perguntas, ok? Então, tenham um bom evento, e eu passo a palavra agora para a Paula, representante da Audiotex. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paula, eu sou fonoaudióloga da Audiotex Aparelhos Auditivos. Nós estamos com essa parceria com a Mais 60 Saúde, E eu vim apresentar um pouquinho da nossa empresa. Hoje, a nossa empresa, ela tem mais de 15 unidades, É uma empresa com mais de 10 anos de mercado, com mais de 15 unidades distribuídas por Minas Gerais. Além disso, nós contamos com vários parceiros, pelo Brasil, para facilitar o acesso aos nossos pacientes. Nós somos referência de mercado, contamos com alta tecnologia para atender as necessidades individuais. Nossos profissionais são qualificados e a nossa missão é proporcionar a melhor experiência auditiva, restabelecendo as relações familiares e sociais. Então, hoje, o nosso módulo 2, nós falaremos sobre alimentação segura. E agora eu convido a nutricionista Juliana Ferreira, ela é nutricionista da Mais 60 Saúde, especialista em nutrição clínica, mestre em ciências da saúde pela UFMG e está se especializando em saúde do idoso. Eu passo a palavra para ela, para falar um pouquinho para a gente sobre alimentação segura. A palavra está com você, Juliana. Bom, boa tarde a todos, Meu nome é Juliana, como a Carol já me apresentou. Vou só compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Vou só compartilhar a tela aqui para a gente iniciar a apresentação. Apareceu aí? Tá ok, Carol? Beleza. Então, tá, Jó. Então, para poder falar de alimentação segura, vamos entrar contextualizando um pouco a questão do envelhecimento do idoso. O envelhecimento ele é um processo que ele acontece de forma diferente em cada ser. E acontecem alterações que são fisiológicas com esse envelhecimento, e o que a gente quer? Que o envelhecimento ocorra de forma saudável e que o idoso seja o mais ativo, o mais independente possível. Logo, tudo de acordo com as limitações de cada um. Essas alterações fisiológicas são esperadas, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar ou melhorar a questão da alimentação, no caso que a gente vai falar agora hoje, que eu vou falar da alimentação segura, que podem melhorar essa questão da alimentação, devido a essas alterações. Então, assim, a gente vai começar a falar dicas de alimentação segura e saudável e prazerosa. Por quê? Porque a alimentação é um prazer que a gente tem.
é um hábito que a gente cria no decorrer da vida, né? E ele tem que ser respeitado, esse hábito, essa coisa que a gente vem com ele no decorrer da vida. Então, um idoso chega aos 65 anos, aos 80, com aquele hábito. Então, ele tem que ser respeitado. Então, tudo tem que ser de forma individualizada, a conduta, cada um vai ter uma conduta diferente, específica. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria abordar é o local da refeição. O local onde a refeição vai ser feita deve ser um lugar tranquilo, organizado, né, para a pessoa se sentir segura, com espaço adequado para locomoção, para evitar acidentes, evitar barulhos, ruídos, músicas, televisão, sons altos na hora da refeição, porque o idoso já é mais sensível, né, à questão de sons, luminosidade, tudo. Então, controlar esse ambiente é uma forma do idoso ter prazer na hora da alimentação. E a rotina, né? Então, eu coloquei aqui a questão da higienização das mãos, porque é importante para a gente ter uma alimentação segura, né? E é importante também para o idoso. A rotina em si, não só para o idoso, acho que para todo mundo é importante ter uma rotina, para poder ter questão de memória, de lembrar daqui, da rotina do dia a dia. Então, é importante a gente criar essa rotina. Então, vamos lavar as mãos para depois vir a alimentação. E nisso já começa, né, a idoso ter, eu vou lavar a mão, agora já está na hora de almoçar, para um paciente que já tem uma demência, que já está esquecendo, né, dos fatos, da ordem do dia. E aí, a alimentação como forma de prazer, e é uma hora que a gente tem para criar vínculo com a família. Então, é importante, né, algum momento da semana, ter aquela reunião familiar, que eu acho que antes da pandemia era mais comum, né, a gente ter as reuniões onde juntava os avós, os filhos, os netos, né, para poder ter esse momento de prazer, porque a alimentação agrega a família, né, junta a família. Então, assim, a gente conseguir juntar e dar aquele momento de prazer, o idoso vai alimentar melhor, de uma forma que ele consiga estar bem, estar feliz com a família e criando esses laços, reforçando esses laços familiares. Mas o que a gente faz, então? Como é que a gente vai fazer para poder ter uma alimentação saudável, de forma que a gente não fique com a alimentação repetitiva? Então, sempre tem que ter um planejamento do que vai ser feito. Para quê? Para evitar que sobre muita coisa e, né, e a gente o idoso fique comendo aquela mesma comida no decorrer de dias, para não jogar fora. Então, a gente precisa de um planejamento. E, além do planejamento, como a gente pode trazer esse idoso para ajudar na cozinha, para ele se sentir útil? Cada um de acordo com o que ele dá conta de fazer. Um idoso que está cadeirante, mas ele tem uma coordenação motora boa para mexer com uma faca, pedir ele para que ele pique, descasque algum legume, ou colocar para catar um feijão, né, que é uma atividade que não tem risco nenhum, não está mexendo com faca, não está mexendo com nada. Então, trazer o idoso para fazer aquelas coisinhas, desde que seja prazeroso para ele. E a partir do momento que ele vê que ele está agregando ali, está juntando, está sendo útil, ele vai tornar feliz e vai falar assim, não, eu ajudei a fazer aquela comida, então eu vou comer aquela comida que eu ajudei a fazer. Então, é importante, né, colocar o idoso para poder participar, né, de uma vida social em casa, cada um de acordo com o que dá conta, respeitando a individualidade de cada um. Bom, para a gente falar de alimentação segura, a gente tem que pensar, onde eu vou comprar o produto? Aquele produto tem qualidade, ele tem procedência? Então, procurar lugares que a gente realmente tem procedência, tomar cuidado, né, com alimentos que às vezes não passou por uma indústria, né, que tenha o selo de especificação de tudo. Por quê? Porque aquele alimento pode vir contaminado. E se ele vier contaminado, a gente pode trazer um problema para o idoso, né? Uma gastroenterite, uma diarreia, que a gente sabe que é extremamente perigoso no idoso. Então, certificar a embalagem de produto, verificar bem a aparência do produto na hora de comprar, né? Lata amassada é uma coisa que a gente aprende desde criança, não pode pegar lata amassada no supermercado, mas e avaliar realmente como é que está a cor, a aparência daquele produto que a gente está comprando. Hoje em dia, a gente está ficando cada vez com um tempo mais curto para fazer as compras, né? Então, assim, a gente, na hora que vai para o supermercado, sai às vezes pegando o que está na frente por causa do tempo que a gente tem. Então, às vezes, é destinar uma hora para ir ao supermercado. Se for possível, leve o idoso para o supermercado, para ele fazer compra, para ele escolher, às vezes, o que ele está com vontade de comer. Para tudo isso, vai estimular o apetite desse paciente, para ele voltar a comer de forma melhor.
Outra coisa muito importante da gente ter tempo para ir ao supermercado é o ficar de olho no rótulo. O rótulo dos alimentos são instruções muito pequenininhas, que muitas vezes a gente tem até preguiça ou dificuldade mesmo para enxergar. Mas no rótulo, ele fala tanta coisa, tem um paciente com pressão alta. Todo mundo sabe que tem que controlar a ingestão de sódio. Mas alguém já chegou a olhar a quantidade de sódio que tem nesses temperos prontos? Se olhar, a gente quase cai para trás e nem compra aqueles temperos prontos. Então, assim, é uma coisa a gente olhar. Outra curiosidade, lata de milho em conserva, a gente sabe, eles põem sal para conservar, mas tem alguns milhos desse em conserva que são cozidos no vapor, que eles não são acrescidos de sal, então eles são zero sódio, porque ele não acrescentou esse sódio nele, para conservar esse alimento. Então, assim, são pequenos detalhes que, se a gente começar a ficar atento ao rótulo, a gente começa a descobrir isso. E aí, não só o rótulo, né? Porque as indústrias cada vez mais criam nomes diferentes para os produtos deles, né? Eles querem agregar, muitas vezes eles querem juntar 3 produtos três produtos em um só. Então, começam com denominações que às vezes não são do... o que é um alimento fit? Bem, tem empresas aí que usam fit, 000 para determinadas marcas de iogurte. O que quer dizer esse fit? Se eu pegar o rótulo para ler, eu não vou entender. O que acontece? As empresas hoje, vou citar o exemplo de iogurte, porque eles estão criando um produto que atenda quem tem alguma restrição calórica, quer consumir menos gordura, ou, né, por algum problema de saúde tem que reduzir a ingesta de gordura, tem intolerância à lactose, então alimentos sem lactose para aqueles intolerantes, e sem açúcar para quem é diabético. Então eles juntaram tudo isso num produto só e criam novos nomes. Que é o que eu estou citando, de iogurte tem uma marca que cita que é fit, o outro é 000, o outro eles colocam só zero açúcar, 0 lactose. Então, é muito importante a gente ficar de olho no rótulo do produto para ver o que a gente está ingerindo. E aí, como é que a gente vai escolher o melhor alimento? Então, vamos lá. Alimentos in natura são aqueles alimentos que vêm direto do produtor para a gente. São as frutas, as carnes, as verduras, os legumes, o ovo. É aquele alimento que foi tirado ali de onde foi, não foi acrescido nada, não teve adição de sal, não teve adição de nada. São os alimentos, assim, tem sinal verde, oba, esses aí a gente pode comer sem preocupar. Lógico, sem comer em exagero também. Alimentos in natura são esses que vêm direto sem a manipulação humana. Os alimentos minimamente processados, quais são esses? Eles também têm um sinal verde. Por quê? É o arroz, o feijão, né? Lentilhas, são os grãos que eles passam por um processo, às vezes, né, de retirada de casca, como é que fala? De moagem, né, para esse alimento, mas não é acrescido sal, não é acrescido nada nesse alimento, mas esses são os minimamente processados, né, que a gente não vai ter acesso a eles de forma in natura, às vezes não tem nem como consumir ele in natura, porque a gente não vai ter um maquinário, né, para poder fazer, mas eles não são acrescidos de nada. Já os alimentos processados são aqueles que já têm a manipulação humana, e eles são acrescidos, às vezes, de sal, de açúcar, então, às vezes, é uma conserva de legumes, é uma carne defumada, uma carne salgada, né, que é uma forma de conservação desse alimento, e eles podem estar presentes na alimentação? Podem, mas não são aqueles alimentos que a gente fica tão tranquilo de comer, porque começa a acrescentar muita coisa nesse produto e a gente começa a ficar assim, mas espera aí, o que está acrescentando nesse produto? Isso é realmente saudável? Porque uma das coisas que a gente fala quando lê rótulo, tem hora que a gente vai ler rótulo, tem aquele tanto de nome que a gente nem entende o que é, nem sabe o que é. Já os alimentos ultraprocessados são aqueles que a gente, peraí, vamos comer, mas com moderação. Por quê? Porque eles geralmente são acrescidos, eles têm muitos aditivos, muita química, porque o alimento, a partir do momento que a indústria produz, ela quer o quê? Que ele dure o mais tempo possível numa prateleira, para ele ter o tempo de venda. Então, começa a usar de artifícios, da química mesmo, de colocar antimofo, colocar outras substâncias que não são tão benéficas para a saúde. Né? Então, assim, ultraprocessados, a gente começou a ver um tanto de nome que a gente não sabe o que é no rótulo do alimento, peraí, vamos tomar cuidado com aquele alimento. E outra dica, como escolher o alimento, é o que eu falo, quanto menos embalagem a gente abrir, mais saudável é o alimento.
né? Quanto menos necessidade de processos para conservação, mais saudável é esse alimento. Então, é procurar aquele alimento que tem o mínimo de ingredientes mesmo na composição, quando for necessário consumir, né? Os processados ou os ultraprocessados. Na verdade, é o que eu faço. Na verdade, tudo em excesso faz mal, desde que coma com moderação. Um sorvete é rico em gordura, mas a pessoa está com vontade de comer um sorvete, não é aquele sorvete que vai matar aquela pessoa, né? Se ela não tem nenhuma restrição maior para consumir aquele produto. Bom, e aí, o cuidado com o alimento, a gente tem que ter cuidado também no preparo do alimento, para evitar o quê? Uma contaminação desse alimento. Então, assim, nessa primeira figura que a gente vê o sim e o não, e a gente espera. O que a gente espera de um cozinheiro, de uma pessoa que for preparar o alimento que a gente vai consumir? A pessoa esteja limpa, né, com a roupa limpa, unha cortada, cabelo preso. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado em casa também na hora de fazer o alimento. Não é porque a gente está em casa que, eu fui ali, vou voltar, vou mexer com a cozinha. Não, a gente tem que ter o cuidado no preparo do alimento. Então, chegou com as frutas, verduras da rua, primeira coisa, lavar com água em abundância, para a gente tirar toda aquela sujeirinha que a gente está enxergando do alimento. Depois disso, é um alimento que vai ser consumido com casca, com tudo, a dica é o quê? Pegar esse alimento, deixar de molho em uma solução clorada por 15 minutos. O que é essa solução clorada? É uma colher de sopa de água sanitária ou aqueles produtos próprios, né, para lavagem dos alimentos para cada litro de água. Deixa de molho ali por 15 minutos, retirou, pronto, esse alimento está um alimento seguro para ser consumido, com casca, né, se for folha, já ser consumido, sem a gente ter problema de estar com algum micro-organismo, alguma coisa que a gente não está enxergando, mas que possa fazer mal, né, na alimentação. E aí, mas o que é uma contaminação cruzada? Depois de eu ter esse cuidado todo, eu ainda posso contaminar um alimento? Podemos. Então, por isso, porque é importante a organização na hora do preparo do alimento. Nem sempre em casa a gente vai ter uma tábua para carne e uma tábua para legumes, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mexer com a carne, eu vou mexer só com a carne. Piquei a carne, preparei a carne, fiz o pré-preparo dessa carne. Eu preciso da tábua, da faca, poder partir um legume, picar, descascar. Eu vou lavar essa tábua, lavar a faca, para só depois pegar esse outro alimento e colocar para fazer o pré-preparo dele também. Então, assim, essas fotos de cima ilustram bem, né? Que tem foto, a tábua está com carne, está com brócolis, está com verdura, está com tanto de coisa misturado. Isso não é um ideal, porque se às vezes um alimento não foi lavado direito, ele pode contaminar o outro que já está higienizado de forma correta. Então, o ideal é o quê? É a organização mesmo. Essa foto de baixo ilustra bem. Picou cada coisa, né? E até mostra que tem 2 tábuas, né? Teoricamente, uma para a carne, uma para os legumes, para a gente ter esse cuidado na hora do preparo do alimento. E com relação a tempero, excesso de sal, excesso de açúcar, como eu disse, tudo em excesso faz mal, né? No caso de quem já tem um problema de pressão alta, que tem que ter um controle de sódio, a gente fala, vamos usar os temperos naturais, porque eles trazem muito mais benefícios para a saúde do que aqueles temperinhos prontos. Os temperos prontos são práticos? São. A gente abre o pacotinho, coloca lá, né, e temperou aquela comida. Mas é igual eu falei anteriormente, quanto menos pacote, menos embalagem a gente abrir, melhor é. Então, vamos abusar do sal, né? A cúrcuma, o açafrão, né? Está muito na moda aí como anti-inflamatório. Por que não? A gente começar a mudar o sabor dos alimentos com temperos naturais, em vez de a gente comprar esses temperos prontos. E evitar o excesso de sal. E para a gente evitar o excesso de sal, uma dica, o que é? Não levar o saleiro à mesa, porque tudo que está fácil a gente vai pegar a comida também sem sal, começa a colocar sal na comida. Então, evitar o saleiro, o açucareiro em cima da mesa ajuda a evitar o excesso do consumo de sal e de açúcar. Com relação aos temperos naturais, desde que a pessoa não tenha nenhuma intolerância, não tem por que não usar os temperos naturais. E aí é usada a criatividade mesmo para poder mudar o sabor do alimento, fazer um preparo diferente daquele alimento, às vezes um frango um dia com açafrão, outro dia um frango com cheiro verde, com uma cebola, com um alho, né? Sempre usando alho, cebola, isso que a gente sabe que realça o sabor dos alimentos. E aí, falando nessa forma de preparo dos alimentos, às vezes o idoso já fala assim, eu não gosto de abobrinha, coloquei o exemplo da abobrinha.
eu não gosto de abobrinha. Mas será que ele não gosta do quê? Daquela abobrinha refogada que a gente faz no dia a dia? E se eu mudar essa abobrinha, fizer uma abobrinha recheada, como nessa primeira foto? Ou uma lasanha de abobrinha? Ou um espaguete de abobrinha? Então, às vezes, o paciente fala, eu não gosto disso, mas às vezes ele não gosta da forma como ele é preparado. Então, vale a pena, às vezes, mudar a forma de preparo, porque às vezes o paladar não está acostumado, esse não é o hábito dele foi sempre comer aquela abobrinha refogada, daquele jeito tradicional que faz, e aí ele já enjoou daquilo, mas às vezes se a gente mudar a forma de preparo, a gente consegue agregar mais alimentos e tornar a alimentação mais variada, e sair um pouco dessa monotonia da alimentação, de comer o arroz, o feijão e a carne, vamos dizer assim, ou eu só como batata, eu só como isso. Então, assim, é criatividade mesmo na cozinha. Nem sempre a gente tem tempo, mas às vezes a gente se dedica. Às vezes, no fim de semana, a gente procura fazer uma coisa diferente no fim de semana. Vamos mudar a cara dessa abobrinha, vamos mudar a cara da berinjela, vamos mudar a cara dos alimentos que até então a pessoa tem uma certa aversão, uma recusa por aquele alimento, né? Então, isso é outra dica importante da gente colocar. Os alimentos integrais já é muito falado, né? É ampla a fala dos alimentos integrais, os benefícios que eles trazem. São alimentos ricos em fibras, ajudam na saúde do intestino, em quadros de constipação, ajudam em controle de glicose, de colesterol. Então, assim, esse a gente sabe que é um alimento que é bom para o consumo e sempre que puder evitar a farinha branca, ir para o alimento integral. Ah, mas eu tenho que deixar de comer o pãozinho branco da padaria? Não tem que deixar, mas sempre que a gente conseguir substituir, a gente está ganhando em saúde, né? E aí uma dica para a gente saber se o pão é realmente integral. O que acontece? Tem lá pão integral de todo tamanho na embalagem, mas será que aquele pão é realmente integral? Então, a dica que eu dou para você é o seguinte, vão olhar os ingredientes. O primeiro ingrediente que tem que aparecer na formulação é farinha de trigo integral. Por quê? Na ordem, na sequência que aparecem os ingredientes que estão no rótulo, aparece sempre do que tem maior quantidade para o que tem menor quantidade no produto. Então, se aparecer lá farinha de trigo branca, peraí, esse alimento já não é integral. Ele tem que ter maior parte de farinha de trigo integral para ser considerado como um alimento integral. Nisso, a nossa legislação ainda é falha com relação a essa questão de rotulagem dos alimentos. Estamos ganhando, né, com essa questão da rotulagem, né, com a questão dos alimentos zero lactose, que não tem glúten, mas, assim, isso ainda é uma coisa que é falha. Outra questão extremamente importante é a hidratação, né? Muitas das vezes o idoso não bebe água direito, não bebo porque não tenho sede, não bebo porque eu não gosto de água, a água não tem sabor, não vejo, né, não vejo benefício da água. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar essa hidratação? Porque a hidratação é uma das coisas que a gente sabe, que idoso morre por desidratação, né? Ele já tem menos água no corpo dele, na constituição do corpo dele. Então, é importante a gente ficar de olho nessa água. Não gosta de água? Vamos tentar, às vezes, fazer uma água saborizada, colocar uma rodelinha de limão ali naquela água, para aquela água ficar com um sabor leve do limão, ou hortelã, canela, casca, às vezes, de abacaxi, vai dar um sabor leve para essa água de uma fruta, vai dar uma aromatizada, que a gente fala, uma saborizada nessa água, e aí o idoso às vezes fala assim, nossa, não, essa água está gostosa, essa eu consigo tomar em maior quantidade do tanto que eu preciso. Aproveitando agora a época do frio também, os chás ajudam muito nessa questão da hidratação também, né? Com o tempo mais frio, eu não consigo tomar água, não consigo tomar água gelada, a água é fria, vamos para o chá. Mas o chá a gente tem que tomar cuidado com a adição de açúcar, né? Para a gente não exagerar no consumo do açúcar. Então, aí tem algumas dicas para a questão da hidratação mesmo desse paciente. O comer devagar é importante? Importantíssimo, por quê? Para evitar engasgos, né? Que a Simone já é a próxima palestrante vai falar, como fono, e até mesmo para a gente alimentar, mastigar, sentir prazer, sentir o sabor daquele alimento. Então, a dica é o seguinte, às vezes aquele idoso que é ansioso, que vai colocando uma garfada ou uma colherada atrás da outra na boca, o que a gente pode fazer para ele comer devagar? Fala, não, peraí, colocou uma garfada na boca, solta o garfo, mastiga o alimento, não fica com o garfo na mão, não, porque eu ficar com o garfo na mão vai ser aquela questão do impulso mesmo, de só colocar o alimento na boca, mal mastiga e já engole. E isso, né, a sensação de saciedade vai demorar para vir. Bom, como as alterações fisiológicas que eu citei no começo, evitar excessos de temperatura ou alimento quente demais ou frio demais para esse idoso.
Por quê? Porque a sensibilidade dele é diferente da nossa. Então, às vezes, um alimento que não está tão quente para a gente que é idoso, pode queimar a boca desse idoso. Então, vamos evitar esses excessos de temperatura, ou tanto quente demais, como frio demais para esse idoso, para ele ter prazer, porque se eles começarem a sentir dor, é comum, né? Ah, eu sinto dor, eu não consigo, eu não vou comer aquilo, eu evito. Bom, e aí essa foto eu quero mostrar para vocês a importância de uma boa apresentação de um prato, né? Se a gente olhar essas duas fotos, os dois pratos têm arroz, feijão, batata frita e carne. Mas, se a gente for olhar, a gente come pelos olhos. Qual o prato que a gente vai escolher para comer? Com certeza vai ser esse que está arrumado, né? Que a gente tem uma visão, a gente come com os olhos, então isso é importante. Às vezes o idoso não arruma o prato, às vezes ele é servido, então vamos arrumar um prato que seja bonito, agradável aos olhos para o idoso. E a outra coisa que é importante é a arrumação da mesa, porque como uma alteração fisiológica que tem, a gente tem um déficit visual, né, com o decorrer da idade, uma deficiência de visão, a visão começa a ficar mais difícil, né, enxergar menos. Então, assim, a gente vê essas duas arrumações de mesa. As duas mesas estão bonitas, realmente estão bonitas, são bem organizadas, bem apresentáveis. Mas olha a diferença, uma sutil diferença de colocar um jogo americano vermelho embaixo de um prato branco. Olha como é que realça. Para um paciente, às vezes, que já não enxerga direito, às vezes, nossa, a mesa está bonita. Isso é uma forma de prazer na hora de alimentação também. Nossa, está bonito. Se sente motivado a alimentar, né? E aí, essa foto aí, eu quis colocar só para ilustrar um pouquinho como é que é a visão normal de uma pessoa que enxerga, que não tem nenhum déficit de visão, e como é que é a visão de uma pessoa que tem catarata. Então, olha a importância da gente usar o contraste das cores, de arrumar um prato bem apresentado para a pessoa ver e comer mesmo com os olhos, né? Aquela expressão é a pura verdade, o comer com os olhos. A gente come primeiro com os olhos, né? Depois que a gente vai alimentar, colocar o alimento na boca para sentir o sabor do alimento. E aí, continuando com isso, eu vou só citar, porque a gente quer dar autonomia para esse idoso, a gente quer deixar com que ele faça as coisas dele, ele tem a maior autonomia possível. Isso aí a gente consegue adequar, né? Talheres, às vezes, com um cabo mais largo que facilite a pega, uma caneca para um idoso que já não consegue segurar um copo, um prato fundo onde a comida consiga ficar lá e não cair para a mesa na hora que ele for se alimentar. Mas eu não vou me estender isso, porque isso vai ser a terapeuta profissional, né? Que é a profissional que tem maior domínio nesse assunto, vai falar nos módulos aí para frente. Mas é só para a gente saber que existem coisas, utensílios que facilitam a vida e podem aumentar o prazer na hora da alimentação. Outro fator importante também é a questão da saúde bucal, né? Também vamos ter módulo aí para frente, mas eu quis trazer O que aconteceu? Para falar como uma forma de... É importante a gente ressaltar essa questão da saúde bucal. Houve uma ligação. Às vezes, uma prótese mal adaptada, esse idoso vai deixar de comer uma carne, um alimento mais duro. Por quê? Porque a prótese está mal adaptada, está machucando, está incomodando. Às vezes, ele não fala, né, que está incomodando, ele simplesmente vai deixando de comer aquele alimento, né, que é tão importante, né, para a nutrição dele. Então, assim, esse é um assunto que a dentista também vai falar, que é um profissional mais adequado, mas são coisas que a gente tem que ficar atento. Para quem cuida de um idoso, tem alguma ferida na boca, alguma coisa? Tem. Vamos levar para um profissional, né, que esteja apto a avaliar isso para melhorar essa ferida, melhorar essa adaptação dessa prótese. Bom, e aí eu trouxe a pirâmide alimentar, né, que é um guia alimentar amplamente utilizado, e aí a gente vê que na base dela, da recomendação para idosos, o que é? Água, hidratação, extremamente importante, né? E aí vem o grupo dos cereais na base, que deve ser consumido em maior quantidade, depois tem os vegetais, as frutas, as fontes de proteína, que também devem ser consumidas, e lá no topo estão os doces, o açúcar, o excesso de gordura, né? Então, isso aí é só mesmo para a gente orientar. E aí, o que eu faço? O arroz e o feijão, a gente tem que consumir todo dia. O arroz e feijão é uma excelente alimentação do brasileiro, é um hábito brasileiro muito saudável. Então, por que não? Já que é saudável, vamos manter ele 5 vezes por semana, de segunda a sexta. No fim de semana, quer variar a alimentação, quer sair do tradicional do arroz com feijão, mas vamos manter o que é bom por 5 vezes por semana. Procurar o consumo de frutas, né, de 2 a 3 frutas por dia, dos vegetais, né, incluir a proteína, que é muito importante, né, a carne, os ovos, né, o leite, os derivados.
Então, tudo isso é importante, só que tudo isso tem que estar em equilíbrio para essa alimentação não só do idoso, acho que a alimentação saudável, a gente precisa do equilíbrio em tudo. E aí, vieram algumas dúvidas que chegam muito no consultório. Ah, porque meu pai, minha tia, quem eu cuido, come muito. Ou outro fala, nossa, come pouco demais. Come muito ou come pouco para quem? Come muito ou pouco para mim, referência do que eu tenho de referência do que eu consumo, ele come muito ou ele come pouco, ou é porque ele está diminuindo a ingesta dele mesmo? Como é que a gente consegue avaliar isso? Se está comendo muito ou pouco? O idoso ele já tem uma redução do gasto energético dele, de acordo com a alteração fisiológica. Então, assim, às vezes ele diminuiu um pouco, mas o pouco que ele diminuiu não é o suficiente para ele. Ele ainda está comendo o que ele precisa. Está comendo muito, mas está comendo muito por quê? Será que ele tem um gasto energético maior? É um idoso ativo que gasta muita energia? Então, o muito ou pouco cabe, eu acho que a avaliação de um profissional, de avaliar, está comendo muito, está comendo pouco, está comendo equilibrado, porque às vezes ele está comendo muito, mas está comendo de forma desequilibrada, está comendo muito um nutriente, está comendo pouco do outro. Então, assim, esse comer muito e comer pouco é muito vasto para a gente trazer. Tudo isso tem que ser específico para cada paciente. E a suplementação, né? Um outro tema tão importante. Ah, porque o vizinho da minha mãe tomou um suplemento que ele ficou ótimo. Misturava um pozinho ali na água, no leite, ficou ótimo. O suplemento está aí, é uma forma, pelo nome, como o próprio nome diz, é um suplemento, ele não é para substituir refeição. E o suplemento ele deve ser usado com critério, porque se a gente consegue suprir toda a necessidade nutricional através do alimento, por que suplementar? Ou é um paciente que já está frágil, já não está conseguindo alimentar direito, está comendo muito pouquinho, então por que não suplementar? A gente pode usar desses artifícios que a gente tem. A gente precisa e a gente deve usar esses artifícios, né? Outra dúvida que chega lá, porque o paladar é seletivo, só gosta disso, só gosta daquilo. Será que o paladar é seletivo? Ou será que é um hábito que ele já vem carregando a vida inteira? Então, ele gosta daquilo, é o hábito dele, ele vai continuar gostando daquilo. Né? Se for um paciente que sempre comeu arroz e feijão todos os dias, não é um fim de semana que a gente fala assim, vamos fazer uma macarronada, que ele vai aceitar uma macarronada no almoço. Então, tudo isso tem que ser respeitado, só que também tem que ser avaliado. Por quê? Às vezes começam a ter dificuldades, igual eu falei, às vezes pela prótese mal adaptada, a boca costuma ficar mais seca, alguns remédios causam alteração, né, do sabor dos alimentos, começa a não sentir direito o sabor daquele determinado alimento, perdendo o interesse por ele. Então, assim, na hora que a gente fala assim, ele é chato para comer, tipo assim, às vezes a gente escuta, né? A pessoa é chata para comer, só come isso, só come aquilo. Às vezes não, às vezes é por quê? Porque ali é onde ele sente um prazer no alimento, às vezes ali ele consegue realçar o sabor daquele alimento e tem o prazer. Então, assim, na hora de falar assim, não gosta disso, eu não gosto daquilo, peraí, vamos ver o que está acontecendo, sabe? Então, assim, é uma forma da gente avaliar. E, assim, para não me alongar demais, porque acho que meu tempo está acabando, dúvida, consulta nutricionista. Na clínica nós somos 3 nutricionistas, estamos lá para atender todos. Tem dúvida? Procura, marca uma consulta, assim a gente vai conseguir ter um direcionamento, uma consulta, explicações, às vezes condutas mais específicas para aquele caso, para aquele paciente. Então, assim, marca consulta, vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode melhorar na qualidade de vida dessa pessoa, na alimentação. E a alimentação está ligada na qualidade de vida, né? Não come, a pessoa fica fraca, fica desanimada, sem vontade de fazer as coisas. Quando começa a comer, está nutrindo o corpo está bem, o corpo começa a reagir, a pessoa fica mais animada, mais feliz, começa a ter a interação com outras coisas, né? Começa a ter vontade de sair, de conversar, e não ficar só numa cama, ou sentado numa cadeira, vendo uma televisão ali, né? Bom, a mensagem é essa que eu queria passar. Então, Juliana, eu agradeço muitíssimo a participação, né, o aceite do convite de participar da nossa oficina. Foi muito rica a sua apresentação. E as dúvidas, tem várias perguntas para você, né, foram feitas no chat, aí ao final a gente responde essas perguntas, tá bom? A gente chama de novo. Obrigada, viu, Ju? Agora, para dar continuidade, né, à nossa oficina, eu convido a Simone Barreto,
Simone, ela é fonoaudióloga da Clínica Mais 60, ela é especialista em saúde do idoso e especialista em disfagia, e ela veio falar com a gente, né? O que é disfagia? Quais são as complicações e como que a disfagia ela pode afetar a alimentação adequada? Então, Simone, te agradeço, né, por aceitar o convite, e a palavra está com você. Obrigada, Carol, pela oportunidade de vir falar desse tema que eu amo e que às vezes a gente negligencia um pouco por alguns mitos que vão surgindo com relação ao idoso, tá? Então, boa tarde a todos, como eu já fui apresentada pela Carol, eu vou iniciar agora a minha apresentação. Só um instante. Quando a gente fala em alimentação, a alimentação ela é uma das funções mais importantes do ser humano, né? Porque é por meio dela que a gente consegue ficar nutrido, hidratado, ela tem uma importância muito na manutenção da vida. Mas não é somente isso, a gente tem que pensar também na função social da alimentação e no prazer que ela traz para a pessoa. Hoje, se a gente pensar nos encontros com os amigos, tem comida. A gente vai comemorar o aniversário, tem comida. Vai comemorar o Natal, tem comida. Todas as vezes que nós vamos nos encontrar, nossas relações elas estão muito ligadas à alimentação. Principalmente se você for mineiro, né? Aqui em Minas, toda vez que você vai na casa de alguém, ele vai chegar e vai te oferecer um cafezinho, vai te oferecer alguma coisa para comer e ai de você se não aceitar. Então, a alimentação ela tem essa função, tanto de manutenção da vida, como também o seu papel social é muito importante. E às vezes a gente não se dá conta disso quando a gente come todo dia de forma normal, sem apresentar alguma alteração. Mas quando a pessoa começa a apresentar alteração, aí que a gente vê que a alimentação ela não é uma função simples, ela é uma função complexa que envolve uma quantidade de músculos, ossos e uma quantidade de etapas que, quando tem uma falha em uma das etapas, aparece um problema que pode gerar uma desnutrição ou uma desidratação, tá? Então, quando a gente vai falando de deglutição, a gente tem que lembrar que não é a única função, ela tem outras funções do nosso sistema estomatognático, né? Que tem esse nome complicado, mas as funções são as funções de sucção, mastigação, respiração, fala, e hoje a gente vai dar ênfase na deglutição. Tirando a fala, a respiração e a mastigação, elas estão intimamente ligadas no processo de deglutição, tá? E quando a gente vai pensando em deglutição, ela é um ato complexo que é determinado por algumas fases. Quando você pensa no alimento e sente fome, começou ali a fase da deglutição. Então, a gente está falando da fase antecipatória da deglutição. Quando você coloca aquele alimento na boca e começa a mastigar, estamos falando da fase preparatória da deglutição. Quando você mastigou aquele alimento e pensa em começar a engolir ele, fase oral da deglutição. Engoliu o alimento, fase faríngea. Quando esse alimento chegou do esôfago, né, fase esofágica, que vai ser do caminho até o estômago. Então, se a gente pensar no idoso que sofre algumas alterações em decorrência da idade, na musculatura, nos dentes e até mesmo em questões, essa musculatura vai perdendo um pouco a força. Vamos pensar, então, que ele vai sofrer interferência em cada uma das fases da deglutição, né? Às vezes, o idoso, como a Juliana mesmo trouxe, ele sente menos fome ou sente mais fome, então tem alteração na fase antecipatória da deglutição. Se ele está com a prótese dentária mal adaptada ou com algum problema dentário, a fase preparatória e oral vão sofrer alteração. Se a musculatura estiver fraca, a fase faríngea e esofágica também vão sofrer alteração. E uma está interligada com a outra. Quando a gente fala em 5, parece que é um processo longo, demorado, mas não. Todas essas fases, às vezes, não demoram 1 minuto para que vocês passem por todas elas, tá? E aí eu trouxe um vídeo aqui agora para que a gente consiga ver
ela acontecendo e entender um pouco as fases da deglutição. Porque, umas vezes, a gente faz isso todo dia, é uma coisa tão natural do ser humano, que a gente não consegue pensar na complexidade que é a deglutição. Olha a importância da musculatura, da língua estar forte, porque é ela que vai fazer a propulsão do bolo, a manipulação dele. Jogou, todas as outras musculaturas, como é que elas vão se interligando. Olha o alimento passando, pronto, foi para o estômago. E aí eu trago para vocês uma pergunta, que é um mito, assim, com relação ao idoso. Engasgos constantes durante a alimentação é algo normal para o idoso? Eu escuto muito isso na clínica e é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Engasgos durante a alimentação não é algo normal para o idoso, tá? Se o idoso ele começa a se alimentar e ele engasga constantemente, pode suspeitar que tem algo errado ali. A gente não sabe aonde que está esse problema e o que está ocasionando ele, mas que tem algo errado, tem, a gente tem que investigar, porque senão isso vai trazer algumas complicações no futuro. Pensando nisso, né? Como que a gente consegue identificar que um idoso ele está com disfagia? Porque a disfagia é justamente o problema de deglutição, é a dificuldade desse idoso de deglutir o alimento. Então, quando esse idoso ele começa a recusar certos tipos de alimento, ele coloca o alimento na boca, mastiga, mastiga e cospe, né? Ou ele então começa a recusar certos alimentos porque ele não consegue comer. Quando esse idoso coloca o alimento na boca, mas quando você olha a roupa dele, está toda suja. Ele não consegue controlar esse alimento na boca, ele está escapando. Ele coloca e o alimento escapa da boca. E antes ele não fazia isso. Tem alguma coisa errada acontecendo ali também. Quando você coloca a comida na boca do idoso e passa tempos e tempos e a comida está lá. Ele mastiga, mastiga, mas ele não consegue engolir essa comida. Ou, às vezes, ele nem mastiga, a comida fica parada na boca do idoso. Quando esse idoso come ou toma água, e aí esse alimento ele começa a sair pelo nariz. Se ele tosse constantemente, está tomando água e tosse, ou engasga, ou então está comendo alguma coisa e tosse, e isso é uma coisa sistemática, acontece toda vez que o idoso está se alimentando, é um problema também. Se ele começa a recusar a alimentação, ele começa a perder peso sem uma causa aparente, ou muitas vezes uma complicação da disfagia é a pneumonia aspirativa, e ela começa a aparecer, esse idoso começa a apresentar umas febres, e ninguém consegue entender qual é o foco da febre. Pode ser por causa de disfagia, tá? E aí, uma das consequências dessas dificuldades é uma internação. Porque esse idoso ele vai desidratar, desnutrir ou vai desenvolver uma pneumonia. E é algo que a gente não quer em momento nenhum, é que o idoso ele seja internado por causa dessas complicações. Por isso que é importante a gente estar sempre atento. Porque parece coisa boba, parece que é coisa que é da idade, mas não é e pode ser corrigido, tá? E aí, Simone, o que fazer? O que a gente pode fazer para ajudar o idoso que tem uma dificuldade? Então, muitas vezes a gente orienta a adequação da dieta. Esse idoso ele não dá conta de comer a dieta, o sólido, o pão de sal. Ele não dá conta, mas às vezes ele vai dar conta de comer um pão de doce molhado no café. E aí a gente vai adequando, e para saber isso é importante avaliar. Então, é importante, às vezes, procurar ajuda profissional para poder adequar, porque muitas famílias, às vezes, pecam pelo excesso também. O idoso começa a engasgar e ele faz o quê? Vou ali pegar toda a comida do idoso, bater no liquidificador porque ele está com dificuldade. Começa a ofertar para o idoso aquela papa, sempre com a mesma cor, sempre com o mesmo sabor, e aí depois ele começa a apresentar recusa. Então, é importante identificar qual a consistência que esse idoso consegue comer. E não é todo idoso que vai precisar comer dieta pastosa e nem todo idoso que vai poder continuar comendo dieta livre, tá? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre as consistências.
Então, a melhora da nutrição, se esse idoso às vezes passou por uma doença e ele teve uma perda muito grande de peso, isso vai interferir na deglutição dele. Vamos pensar, como eu mostrei lá no vídeo para vocês, que a deglutição ela é composta por uma série de músculos. Se esse idoso ele perde muito peso, consequentemente ele vai ter uma alteração muscular que pode interferir na deglutição dele. Então, aqui na clínica, a gente tem a parceria muito forte entre a fono e a nutrição. Então, todo paciente disfágico que eu recebo, eu já encaminho para avaliação da nutrição, porque é importante a gente melhorar a nutrição dele para também conseguir melhorar a deglutição, tá? Exercícios, muitos idosos a gente indica alguns exercícios para fortalecimento da musculatura. São necessárias algumas modificações posturais. Às vezes o idoso ele tem por hábito comer muito rápido, não mastigar direito os alimentos, comer junto e colocar água tudo na boca, conversar, e enquanto se alimenta, assistir televisão, fazer mil coisas. Então, a gente tenta também mudar os hábitos, mudar as alterações. Como a Juliana mesmo mostrou, às vezes é necessário fazer alterações em alguns utensílios que o idoso usa para se alimentar, tudo isso para manter ele se alimentando de forma segura e eficiente, exclusivamente pela boca, tá? Então, tem essas modificações posturais e ambientais, quando a gente tem necessidade de algumas manobras de deglutição e alguns tratamentos que a gente consegue desenvolver com esse idoso em terapia para poder adequar a função de deglutição dele, tá? Tudo isso com um trabalho multidisciplinar. Então, às vezes, a família identifica, traz essa dúvida para a enfermagem, que passa para a fome, que eu encaminho para a nutrição, e a gente discute o caso com o médico e todo mundo junto, tentando manter esse idoso bem, para que ele consiga continuar se alimentando exclusivamente pela boca e de forma eficiente, tá? Então, como que a gente faz para ajudar esse idoso? Tem algumas coisas que parecem assim, que no dia a dia a gente não percebe, mas que interferem muito na alimentação do idoso. Quando a gente pensa no idoso, quando a gente pensa que ele pode desenvolver uma demência, que são pessoas que já têm uma dificuldade de manter a atenção para a realização de uma tarefa, a gente às vezes fala, mas ele sempre comeu assim. E aí agora eu vou ter que mudar isso. Alguns hábitos a gente vai ter que mudar, porque antes ele comia assim, mas ele não tinha algumas alterações funcionais, ele não tinha algumas alterações na musculatura, na dentição, que impactavam tanto na alimentação. Então, a primeira coisa que eu sempre oriento em consultório é o posicionamento. O idoso ele tem que comer sentado, sabe? Mesmo se esse idoso for um idoso acamado, você tem que posicionar ele na hora da alimentação o mais sentado possível que você conseguir, para que ele consiga se alimentar de forma segura. Fique atento ao estado de alerta. Se o idoso ele estiver sonolento ou agitado demais, não compensa ofertar alimento para ele nesses momentos. É melhor esperar ele adequar o estado de alerta para você conseguir fazer a oferta da alimentação para ele, tá? As próteses dentárias têm que estar bem adaptadas para facilitar a mastigação, tá, desses alimentos. Senão o idoso ele já está ali com uma dificuldade. Se a prótese ficar bamba na boca, machucando a boca dele, ele não vai conseguir se alimentar corretamente, tá? Elimine distratores, sabe? Evite almoçar perto de TV, rádio ligado, lugares muito ruidosos, porque a atenção do idoso, naquele momento, ela tem que ficar única e exclusivamente na alimentação. É aquela frase que os nossos pais diziam para a gente quando a gente era criança, sabe? A hora da alimentação é uma hora sagrada. Exatamente isso, principalmente para o idoso que tem uma dificuldade. Se algo tira a atenção dele da alimentação, ele pode incoordenar e pode gerar um engasgo, e esse engasgo pode ocasionar as complicações que eu citei anteriormente, tá? Então, fique atento à quantidade de alimentos e líquidos que o idoso está ingerindo, como a Juliana já falou para vocês, tá? Quais os alimentos que esse idoso está recusando, porque isso pode indicar uma dificuldade, às vezes a gente consegue fazer uma adaptação para melhorar a digestão dele, tá? Tem que ficar atento também às preferências do idoso. Muitas vezes chega no consultório e fala, a minha mãe não quer comer, mas ela não quer comer jiló. Mas ela comia jiló antes? Se ela não comia antes, por que ela vai comer agora? Sabe? Então, às vezes, a pessoa ela tira um pouco da autonomia do idoso de escolha. Você não come o que você não gosta, por que o idoso tem que comer? Então, ficar muito atento às preferências alimentares dele, tá? E cuidado com a restrição de consistência. É sempre bom fazer a restrição de consistência com orientação de um profissional. Por quê? É aquilo que eu citei no início.
Às vezes você está dando para um idoso dieta totalmente pastosa e ele vai gerar para ele uma recusa e ele tem condições de comer algo melhor. Ou às vezes você quer dar para ele uma dieta totalmente livre, mas ele não dá conta de comer alimentos muito sólidos. Então a gente vai fazendo adaptações de acordo com a necessidade. Cada caso é um caso, tá? Uma outra coisa que a gente tem que ficar atento são as consistências. Quando a gente chega e fala para vocês assim, dieta livre, dieta branda, dieta pastosa, o que isso significa? Por exemplo, a dieta livre é a dieta que a gente come normalmente. É uma dieta em que a carne ela está inteira, o idoso consegue comer, a pessoa consegue comer sólidos, sabe? Alimentos mais sólidos, duros e secos. Ele consegue preparar bem esses alimentos, grãos na boca, tem uma função adequada da musculatura oral e consegue triturar, mastigar bem esses alimentos, deglutir eles de forma segura. Quando a gente orienta a dieta branda ela é muito parecida com a dieta livre, só que aqui já são alimentos mais cozidos. A gente oferta aqui para o paciente a carne picada, bem cozida, o arroz mais cozido, evita alguns grãozinhos, tá? Porque esse paciente aqui, provavelmente, ele já está começando com uma dificuldade na mastigação, ele precisa de uma facilitação para conseguir triturar esse alimento. E quando a gente orienta a dieta pastosa. A dieta pastosa ela é aquela dieta bem cozida. Ela não tem pedaço, ela não tem fiapo. A carne ela vai ser batida no liquidificador. Esse paciente aqui, ele já está com uma dificuldade para triturar tudo na boca, para preparar qualquer alimento. Então, a gente já entrega esse alimento para o paciente preparado. O que ele tem que fazer? Manipular esse alimento na boca e deglutir. Ele não precisa mais triturar. Então, essa dieta a gente pode ofertar e a apresentação dela é muito importante, como a Juliana mesmo disse, sabe? Se todo dia você pega tudo que você tem em casa, bate no liquidificador e oferta para o idoso o alimento marrom, sem cheiro, sem cor, com o tempo esse alimento não vai descer, ele vai acabar enjoando e aí começa a recusa alimentar. Então, é muito importante preocupar com a apresentação, com o sabor da dieta para esse paciente. Se um dia você deu a abóbora com a carne, aquela dieta pastosa estava amarela, tenta diversificar e dar uma dieta mais verde no outro dia, mais vermelha no outro dia, sabe? Vai diversificando o sabor, sabe? A cor. Você pode ofertar para esse paciente também a dieta fracionada. Às vezes você vai colocar o purê de batata num canto, o arroz batido no outro, o feijão no outro e a carne no outro. Assim o paciente consegue sentir o sabor de diferentes alimentos no mesmo prato com a dieta pastosa. E muito desses pacientes que vão fazer a ingestão da dieta pastosa vão ter necessidade de fazer uso do espessante. Quando o paciente chega para mim no consultório, muitas vezes a família traz assim: Simone, papai está engasgando com tudo, inclusive com água. E exatamente, às vezes a água vai ser a primeira consistência que esse paciente vai engasgar. A gente pensa, está engasgando até com a água. A água é a consistência mais difícil para o paciente idoso, tá? Quando esse paciente coloca o líquido na boca, é muito mais difícil para ele controlar a água na boca e, com isso, ela acaba escapando e ele apresenta tosse. Quando o paciente, ele não consegue deglutir o líquido de forma segura e eficiente, mesmo com todas as manobras, todos os cuidados, todas as orientações, realização dos exercícios, a gente indica para ele o uso do espessante. Então, o espessante ele é indicado para o paciente que tem dificuldade de ingestão de líquido, tá? E aí, o que é o espessante? O espessante ele é algo que vai engrossar esse líquido. Ele pode ser industrial ou natural. Então, se eu indico o espessante para o meu pai, e eu tenho algumas consistências para espessar. Então, eu indiquei e a família vai ofertar o líquido espessado para ele. Mas, às vezes, eles querem ofertar ali uma vitamina de abacate. Aquela vitamina está tão consistente que não vai ter necessidade de colocar o espessante nela. A gente vai colocar o espessante no líquido ralo, líquido fino, tá? Quando houver indicação do uso de espessante, a gente vai colocar no café, na água, no suco. É importante colocar em todos os líquidos.
tá? Às vezes a orientação agora vai dar água para ele com espessante. Não adianta dar água espessada e o café sem espessante. Dependendo de alguns casos, tem paciente que consegue tomar, não consegue tomar a água rala, mas consegue tomar o café. Por quê? Tem alguns casos, o café tem muito mais pistas que a água, mas isso tem que ser avaliado. Cada caso é um caso, tá? Então, é importante que, segundo a orientação, siga bem a orientação do profissional. Se esse paciente tiver condições de tomar líquido saborizado sem espessante, o profissional vai te falar. Se não, tudo espessado. E como que é feito esse espessamento, tá? Então, esse espessamento ele pode ser feito com alimentos naturais. Vamos pensar no suco. Quando você dá um suco de manga, ele vai ficar mais grosso. O suco de melão vai ficar mais grosso, né? A vitamina, a banana e o abacate, eles têm uma propriedade espessante. O leite, às vezes, muitas pessoas vão colocar maizena, fécula de batata, farinha de trigo, tá? Para engrossar esse leite, ele vai ficar na consistência de mingau. E na sopa, porque muitas vezes a família lembra de dar no suco, no café, mas não lembra em alimentos com caldo. Então, se você vai ofertar uma sopa e ela tiver líquido e esse paciente tiver dificuldade, ele pode ter engasgos ali durante a alimentação com a sopa. Então, se vai ofertar uma sopa para esse paciente, ter o cuidado de espessar o caldo da sopa, que pode ser feito com batata, com mandioca, com inhame e outros legumes, tá? Além do uso do espessante, se houver necessidade. Geralmente, espessa já com o que você está fazendo ali para complementar aquela sopa. E o espessante industrial, ele é um pozinho que você consegue comprar nas farmácias e que você vai colocar nesse líquido para o paciente, tá? E aí, esse espessante, a fonoaudióloga que avaliou, ela vai determinar se esse paciente vai conseguir tomar o líquido na consistência de néctar. Quando a gente fala néctar, você vai lembrar ali do iogurte, sem ser o danoninho, tá? Você vai lembrar daquele iogurte mais ralo. Do mel, que é um líquido que escorre. Se você pensar no néctar, você vai pegar a colher e vai jogar e ele escorre um fio, só que um fio mais grosso, tá? O mel, ele já escorre da colher, mas ele é mais denso ao cair, ele cai mais lentamente da colher. E a consistência de pudim é uma que você consegue cortar e ela cai em blocos da colher, tá? Também tem outras classificações, que é levemente espessado, tá? Muito levemente espessado, moderadamente espessado e extremamente espessado, que chega ali batendo com néctar, mel e pudim também, que fica mais fácil de visualizar, tá? E muita atenção, muitas vezes a gente indica dieta pastosa para o paciente, espessante no líquido do paciente, a família fala, olha, Simone, eu estava dando, ele está engasgando mesmo quando está espessado. Eu pergunto, o que você estava dando? Gelatina. Tem alguns alimentos que quando misturam com a saliva, eles enganam. Eles parecem pastosos, mas não são. E aí, tem esses alimentos. O sorvete parece pastoso, mas quando coloca na boca e ele derrete, ele fica líquido. A gelatina, a mesma coisa. E a maizena, muitas vezes vai ofertar ali um mingau de maizena, porque ela tem uma propriedade espessante, mas quando mistura com a saliva, ela costuma desandar e ficar uma parte espessada, né, uma parte pastosa e uma parte líquida. E aí o paciente começa a engasgar. Tomar muito cuidado também com os iogurtes que são espessados para esse paciente. Por exemplo, nos exemplos que eu coloquei aqui nas imagens. Vamos lembrar que tem vários tipos de espessamento. Se o paciente tiver com necessidade de espessar o líquido de forma que ele fique na consistência de um pudim e você der um iogurte mais ralo, ele vai engasgar, tá? Então, tem essas diferenças. Nem todo pastoso é igual e a gente tem que ficar atento a isso. Uma outra coisa que as famílias trazem para mim no momento é a dificuldade de deglutição de medicamento. Às vezes o paciente toma aquele medicamento, ele fica lá na boca, aí que a família fala, não tomou. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta, porque pode descompensar totalmente o paciente. Se ele não toma o medicamento na hora errada, se ele não toma o medicamento, e uma coisa importante, nunca
suspenda uma medicação por causa de dificuldade de deglutição. Você vai procurar o seu médico, vai procurar um fonoaudiólogo para receber essa orientação. Então, algumas patologias, né, elas causam o ressecamento da boca. E para esse paciente já vai ficar, já que já está com dificuldade de deglutir, colocou ali um comprimido na boca dele, ele não consegue deglutir de jeito nenhum por causa da falta de saliva. Então, hidrate bem a boca do paciente antes de ofertar medicamento. Não oferta um punhado de medicamento de uma vez para ele colocar na boca e engolir. Isso é perigosíssimo. Oferta um medicamento de cada vez. Ele toma um, depois ele toma o outro, tá? Se houver necessidade, após orientação médica ou do farmacêutico, macere o medicamento. Nem todo medicamento pode ser macerado, tá? Medicamento que vem em cápsula mesmo, você não pode tirar a cápsula do medicamento e ofertar para o paciente. Se o seu paciente tiver dificuldade de ingerir medicamento e o medicamento dele for de cápsula, procure o médico e veja outras opções, tá? Às vezes ele vai ofertar um medicamento líquido, ou às vezes ele vai ofertar um medicamento em gota, ou às vezes ele vai ver um medicamento que possa ser macerado para ofertar. Na hora de ofertar o medicamento macerado, fique bem atento, porque o medicamento amarga. E aí, a hora que você colocar, o paciente vai cuspir, você vai ter dificuldade. Então, muitas vezes a gente orienta a família a mascarar o sabor do alimento, do medicamento, com suco e iogurte, mas tudo isso tem que ser conversado com a equipe médica, porque nem todo medicamento ele pode ser ofertado com suco e leite. A gente tem que verificar se esse medicamento ele tem essa indicação. E aí, junto com o seu médico, ele vai ver, olha, talvez ele não dá conta de deglutir, mas a gente tem uma outra opção desse medicamento que vai ficar mais fácil para ele fazer a ingestão. Mas nunca, em hipótese alguma, suspenda uma medicação do paciente sem conversar com o seu médico, tá bom? E uma coisa também, muitas vezes a higiene oral do idoso ela fica prejudicada, né? Não fala, olha, ele nem tem dente, para que eu vou, às vezes, fazer a higiene oral dele? Mesmo que o idoso não tenha dente, mesmo que o idoso esteja se alimentando por uma via alternativa de alimentação, é importante fazer a higiene oral dele após as refeições, tá? Porque o idoso não está comendo, mas ele está deglutindo saliva ali o tempo todo, e aquela saliva ela pode ir para o estômago, para o pulmão também. Se tiver uma saliva suja, aquela saliva suja vai ter ela vai ser um risco maior para aquele idoso desenvolver alguma infecção. Então, a higiene oral do idoso ela é muito importante, ela tem que ser realizada independente dele estar comendo pela boca ou não, independente dele ter dente ou não. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas, tá? Então, escovar sempre, usando ou não a prótese. Enxague bem a prótese para remover todos os resíduos alimentares. Em seguida, escove a prótese com sabonete neutro, né? Alguns dentistas eles não orientam o uso de escovar essa prótese com pasta de dente, porque ela é abrasiva e ela acaba comprometendo a prótese dentária, tá? Escova com cerdas finas e, para garantir um hálito fresco, finalize escovando a língua. Não esqueça de escovar a língua também, tá? Para o idoso que reclama muito, olha, estou com uma sensação de boca seca, então é importante naquele idoso intensificar a hidratação, tá? Se teve alguém que teve essa sensação de boca seca, pode ser ocasionada por causa de medicamentos, ela pode ser ocasionada devido a uma sequela de uma radioterapia, às vezes ele precisou fazer radioterapia nessa região de cabeça e pescoço, e isso pode vir como sequela da radioterapia, e o tratamento seria ingestão maior de água para que mantenha a lubrificação da cavidade oral, tá bom? Agora, tem alguns mitos, né? Que as pessoas trazem. A dentadura, as próteses dentárias, elas têm uma função muito importante na alimentação, como a gente trouxe, ela ajuda na trituração dos alimentos, e algumas pessoas acreditam assim, idosos eles não se adaptam a essas próteses. Muito idoso chega com a prótese superior, mas ele não consegue usar a inferior. E às vezes é porque ele tem perda óssea e não consegue mesmo fazer a fixação. Hoje em dia tem outras opções, como implante, para quem
tem condição, e para quem não tem, tem a dentadura, mas ela tem essa função importante. Então, a gente tem que saber. Não é possível comer normalmente com a prótese? É um mito. É possível comer normalmente com a prótese se ela estiver bem adaptada na cavidade oral, tá? A limpeza da prótese, ela pode ser feita com creme dental comum? Ela pode ser feita com creme dental comum, mas a indicação é que ela não seja feita por causa das questões abrasivas que o creme dental pode causar na prótese, tá? Elas duram para sempre? Não, uma prótese dentária ela não dura para sempre, tem que ver se ela está bem adaptada, está desgastada e procurar um dentista para fazer a troca quando elas não estão adequadas, tá? A higiene bucal contínua continua sendo importante? Claro, para todo mundo, quem usa e quem não usa prótese, tá? E aí eu entro agora nas vias alternativas de alimentação. Muitos idosos ao decorrer, ou algumas pessoas por causa de câncer, sabe? A retirada de algumas estruturas, elas podem necessitar temporariamente ou permanentemente de uma via alternativa de alimentação. E essa via de alternativa de alimentação, ela não é indicada de acordo com a preferência do médico. Ela é indicada de acordo com a conversa com a família, desejo desse paciente, é avaliado o risco e o benefício do uso de uma via alternativa de alimentação para aquele paciente, e ela é de uma decisão multidisciplinar. Então, o médico ele conversa com a família, e aí ouve a opinião da fono, da nutricionista, e ver qual era o desejo desse paciente, medindo os riscos e benefícios, se realmente compensa a indicação de uma via alternativa para aquele paciente. Quais são as vias alternativas de alimentação? Eu não vou me aprofundar nisso, porque isso não traria uma reflexão que seja importante nesse momento. Mas só para que vocês saibam que tem vários tipos e que elas podem ser indicadas, tá? Então, tem a sonda nasoentérica, né, que ela vai até o estômago do paciente. Depois, tem a sonda que vai até o intestino do paciente. Essas duas, elas são indicadas para uso temporário de uma via alternativa de alimentação. Então, o paciente, às vezes, ele teve um AVC e ele não está conseguindo fazer a deglutição, porque o AVC ele impacta muitas vezes na musculatura, deixando uma flacidez essa musculatura flácida, e a deglutição ela também tem um controle neural. Então, o paciente sofreu ali uma lesão e ele não está conseguindo controlar essa musculatura. Então, temporariamente, é indicado para fazer ingestão de alimentos, de medicamento, a sonda para aquele paciente. E aí, com o tempo e com o trabalho de reabilitação, vai ver se é possível fazer essa retirada e retomar com a alimentação pela boca. Uma coisa muito importante também, um mito, é de que o paciente está aspirando, vou indicar para ele uma sonda. Sonda não previne aspiração. O paciente não vai estar comendo pela boca, mas ele vai estar deglutindo saliva o tempo todo. Ele não vai aspirar alimento, mas ele vai aspirar saliva. Então, sonda não previne aspiração. Ela vai estar ali para ajudar na nutrição e hidratação daquele paciente, e ela pode ser temporária ou permanente, tá? As sondas geralmente permanentes são a gastrostomia, né? Que ela vai no estômago do paciente, ou a jejunostomia, que vai ser inserida ali no intestino do paciente, tá? E aí temos que ter alguns cuidados com as vias alternativas de alimentação, tá? Primeiramente eu sei que quando um paciente que sai do hospital com uma via alternativa, a família é bombardeada de informação e algumas informações elas vão se perdendo ao longo do caminho, né? Mas o que a gente tem que fazer? Seguir as orientações que foram dadas no hospital. Então, toda vez que o paciente ele vai receber da nutrição uma receita de qual dieta que vai usar, quanto de dieta que vai usar para aquele paciente. Se for uma sonda que foi inserida pelo nariz, sempre antes de ofertar alimento, verifique se ela não está solta, se ela está adequadamente do jeitinho que vocês saíram do hospital, tá? A dieta, ela deve ser administrada lentamente para evitar que o paciente tenha náusea, vômito, diarreia, gases, tá? Os horários da administração da dieta interal,
eles batem muito com os horários de alimentação normal. Então, tem que respeitar o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar, e isso tudo vai ser orientado no hospital ou por um outro nutricionista, tá? O paciente nunca ofertar para o paciente uma dieta integral com ele mal posicionado. O posicionamento é uma coisa muito importante para a alimentação por via oral ou na alimentação integral. Então, esse paciente ele tem que estar em um ângulo de 45 graus, tá? No mínimo. O mais sentado possível que você conseguir deixar esse paciente. E se o paciente tiver tosse excessiva, dificuldade respiratória, apresentar náusea, suspende a oferta do alimento pela sonda e procura uma equipe médica para orientação, tá? Limpe diariamente a parte externa da sonda com gás, álcool, sabonete, tá? E seque bem. Cuidado para na hora que você está ali manipulando o paciente não puxar a sonda. E caso você puxe, acontece muito dela sair, não tente colocar novamente, porque você não sabe o caminho que essa sonda vai estar tomando, que vai para onde que ela está indo. No hospital, o protocolo passa a sonda, faz um raio-x para ver se ela está no lugar certinho. Então, muitas vezes, saiu um pouquinho aqui, mas eu coloquei para dentro e deu certo. Nunca façam isso. Se isso acontecer, é melhor você procurar um hospital, procurar ajuda profissional para saber se aquela sonda está realmente no caminho certo, tá? No mais, foi isso. Espero ter contribuído hoje com o aprendizado de vocês, tá? Foi muito bom apresentar. Obrigada. Simone, gostaria de te agradecer muito pela riqueza da informação, né? Temos várias perguntas, temos várias dúvidas, tanto para você quanto para a Juliana. Mas antes da gente começar a responder as dúvidas, eu quero falar para vocês a palavra-chave do curso desse módulo. Então, a palavra-chave é a juventude. Então, palavra-chave para a frase premiada é a juventude. Então, anotem aí, não deixa de anotar não, tá? E aí, respondendo alguma das perguntas, então vamos lá. Então, o Alexandre, ele nos pergunta o que a gente indica para a limpeza de prótese, né? Como vocês falaram um pouco, Alexandre, na próxima semana, no dia 18 de agosto, quarta-feira que vem, o nosso módulo 3 vai ser sobre higienização. Então, a gente vai ter uma dentista que vai falar específico sobre a limpeza bucal e os cuidados com a prótese. Então, na próxima semana, a gente responde isso, tá bom? Temos mais algumas perguntas. A Vanessa pergunta para a Juliana, né? Se é preciso a utilização de luvas para o preparo da alimentação, Ju? Conta para a gente. Oi, Vanessa. Bom, a questão da luva é muito contraditória. Por quê? Quando a gente está com luva, a gente acha que não precisa ficar lavando, fazendo a higienização da mão. Então, assim, eu acho que mais vale a mão limpa, lavada e sem a luva do que com a luva. Às vezes a gente está com a luva, pega numa coisa, não, eu estou de luva, eu posso continuar manipulando o alimento. E às vezes, se a gente está sem luva, a gente já tem essa questão de, eu estou sem luva, então eu peguei ali, eu tenho que lavar a mão de novo. Quando a gente está com luva, a gente tem aquela falsa percepção, a luva está limpa, independente de onde eu encostar. Então, eu sou a favor de sem luva mesmo e higienizar a mão a todo momento que for preciso. Ótimo. Temos algumas perguntas aqui referente também ao uso de próteses, né? Então, a Vanessa Silva pergunta, né? Sobre a adaptação de próteses, como ajudar isso na mastigação. Uhum. Então, todas as perguntas referentes à prótese, ao cuidado, né, bucal, eu vou deixar para a próxima semana, tá bom? Outra coisa, deixa eu ver aqui. Não, sou não. A Vanessa Silva, ela pergunta assim, usar o sal que tem menos sódio seria o mais indicado? Então, tem algum sal que é mais indicado do que outros? Bom, no mercado a gente tem o tal do sal light, né, que a gente pode ver no supermercado. Só que acontece, esse sal light, ele tem menor teor de sódio, com certeza, mas ele tem maior teor de potássio. Então, como eu falei, cada paciente é um ser único, a gente precisa avaliar cada um, porque a gente tem que ver, o potássio desse paciente está controlado, está um nível baixo para poder usar esse sal light, ou o potássio dele já está elevado, então é preferível a gente consumir o sal comum mesmo com sódio. Então, assim, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar, não tem uma coisa muito certa para se falar, não. Em relação ao sal, Ju, é até importante falar que a gente vê hoje que a gente tem vários
tipos de sal no mercado, né? Sal rosa, né? Esse sal light. E eu tenho uma percepção de que, às vezes, algum desses, né? Assim, o sal rosa, eu acho que ele salga menos, a gente usa uma quantidade maior. Isso é verdade? Ou o tempero dele é o mesmo? Só a percepção que... A gente tem que ver o que é associado a esse sal rosa, porque tem sal rosa que é só o sal rosa, tem uns que já vêm com outros temperos que realçam o sabor. Então, na verdade, a gente tem que analisar, cada um, né? E aí a gente tem que ver na hora do preparo do alimento. Tem alimento, às vezes, que vai realçar mais o sabor, então a gente vai precisar de colocar menos sal, ou a gente usou mais um alho, mais um tempero natural, esse tempero realçou o sabor, eu tive que usar menos o sal. Então, assim, não tem muita fórmula mágica, não, é avaliando mesmo, tentar usar o mais natural possível. Ótimo. A Maria Rezende, ela nos pergunta também, então, e o excesso de adoçante? O que a gente faz com o uso excessivo de adoçantes? Essa é uma dúvida comum, né? Tem paciente que chega lá no consultório, não, porque eu não uso adoçante, eu não ponho gotas, eu ponho esguinchos, né, de adoçante, né? Aperta, os esguinchos de adoçante. Bom, o adoçante, ele veio para quê? Para o paciente diabético mesmo, para esse controle da questão do açúcar mesmo, porque ele não pode consumir açúcar, então ele chegou para beneficiar esse paciente. Mas o excesso, como se diz, o excesso de tudo faz mal. Então, vamos ver. Ele está usando em excesso o adoçante que é a base de sucralose. Vamos tentar o de estévia, vamos tentar outros adoçantes que, às vezes, ele reduza esse consumo, porque o consumo excessivo também não é interessante, né, para esse paciente. E o mais comum do que, né, tem muita paciente que é diabético, mas o cafezinho eu não consigo tomar com adoçante, o cafezinho eu só tomo com açúcar. Então, assim, cada caso é um caso, né? Nós temos que avaliar esse controle glicêmico desse paciente, se o cafezinho com açúcar está fazendo tão mal para ele, ou é o prazer dele estar controlada a glicose para a gente manter, mas o consumo excessivo de adoçante realmente não é benéfico para a saúde. Então, vai a dica de testar outros adoçantes para tentar reduzir esse consumo. Ótimo. A Flávia Pinheiro, ela nos faz uma pergunta. Ela pergunta assim, né? Tem alguns comprimidos que alguns pacientes têm dificuldade de engolir alguns comprimidos, né? E ela pergunta se tem alguns comprimidos que pode ser dissolvido, se pode retirar a cápsula. A gente tem dúvidas também, pode cortar o comprimido? Como é que funciona? Flávia, a gente vai ter um módulo também que vai ser só sobre medicação. E esse módulo a gente vai falar qual medicação, como que a gente fica sabendo se o comprimido ele pode ser macerado, né? Se ele pode ser triturado, se a gente pode tirar essa cápsula ou não, né? O que a gente pode fazer para mudar o formato da medicação, né? Para administrar para o paciente. Então, no módulo de medicação, a gente vai falar a respeito disso, tá? Essa pergunta eu acho que é para Simone. A Carla Torres, ela pergunta assim: idoso que fica constantemente com a boca aberta, tem algum exercício ou algo que a gente pode fazer para facilitar a movimentação normal da boca? Sim, tem sim, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, Carla, é identificar por que ele está com a boca aberta, tá? É uma fraqueza dos elevadores da mandíbula, que são uma musculatura que vai ajudar no fechamento dessa boca? É uma fraqueza da língua, a língua dele está tão hipotônica que ele fica sempre com ela aqui, ó, e não consegue fechar a boca? É uma alteração respiratória? Esse idoso, ele respira pela boca, sempre respirou, e agora isso tem intensificado? Então, tem exercícios, mas a gente tem que analisar o que está ocasionando esse problema, tá? Porque o idoso que ele fica sempre com a boca aberta, ele vai deixar a boca bem ressecada. Ou, às vezes, ele vai começar a babar muito, e essa saliva vai começar a sujar a roupa dele. Então, a gente tem que identificar o problema para poder tratar a causa. Ótimo. A Maria Rezende, ela ainda pergunta sobre alguns idosos que rejeitam o espessante, o que fazer. E aí, junto disso, a Gisele, ela fala também, ela parabeniza, né? Fala que foi uma excelente palestra e que o pai tem restrição à dieta líquida. Como que ela pode fazer essa hidratação? Né? Então, explica um pouquinho mais o espessante, Simone, para a gente, por favor. Então, é muito comum o idoso ele não aceitar bem o espessante. Dependendo da marca, o espessante ele pode alterar sabor, além de alterar a viscosidade. Tem muito paciente que vai trazer para a gente assim, eu sinto que eu não estou bebendo água quando eu tomo água espessada. Por isso que é importante avaliar. Nem todo idoso, às vezes ele não vai conseguir tomar
a água diretamente no copo, mas ele consegue tomar essa água com um volume maior, sendo ofertada na colher? Ele consegue tomar essa água com o uso de um canudo? Essa água não está muito espessada para ele, não. Às vezes a gente diminui o espessamento. E uma outra orientação que eu passo para esses pacientes, quando a gente não consegue adaptar muito bem para esse paciente o uso do espessante, é ofertar o espessante saborizado. Então, às vezes, eu não vou ofertar a água espessada, eu vou ofertar o suco espessado, e aí por isso que é importante o acompanhamento Fone-Nutri, sabe? Para a gente conseguir identificar o que vai ser melhor para esse paciente. E aí, muitas vezes a pessoa faz uma jarrona de espessante, deixa lá e oferta para o paciente quente. Ninguém gosta de beber água quente. Será que esse paciente vai gostar? Então, a gente dá algumas orientações. Olha, oferta pelo menos uma água que ela esteja em temperatura ambiente para esse paciente. Se não tiver nenhuma restrição, até água geladinha, junto com o espessante e sabor. Se esse paciente, de qualquer jeito, ele não aceitar o espessante e ele tiver necessidade, às vezes o que você vai ofertar para ele vai ser o suco espessado, tá? Então, por isso que é importante acompanhar o paciente e saber, assim, qual que é o nível de dificuldade dele para poder orientar bem a família, porque realmente não é fácil tomar água espessada, tá? Falando aí um pouco mais disso, Simone, a Patrícia Figueiredo, ela pergunta para a gente se é comum, quando o idoso come, escorrer o nariz. Não. Muito bom. Ela fala que é mais comum isso acontecer na hora da alimentação, o nariz ficar escorrendo. Tem uma alteração que eu comecei a receber muito aqui no consultório. Os pacientes falam, olha, na hora que ele vai comer, o nariz escorre muito, mas é somente na hora da alimentação. E aí eu fui estudar para entender melhor essa causa. Tem um acometimento que chama rinite gustativa. A rinite gustativa, ela não é uma rinite alérgica, ela acontece por uma alteração ali no sistema nervoso desse paciente. Então, quando coloca alimentos muito quente na boca ou muito condimentados, o nariz começa a escorrer, tá? E aí, como que faz para tratar isso? A gente conversa com a equipe médica, se tiver um incômodo muito grande para o paciente, o tratamento é o mesmo da rinite convencional, tá? Tem que se tratar com medicamento para dar uma secada nesse nariz durante a alimentação. Mas, geralmente, a gente tem que ver se isso está gerando um grande incômodo, porque muito medicamento para o idoso também é um problema, tá? Então, a gente vai sempre pesando risco-benefício. A Maria Tânia, ela fala, né, que uma dica importante que chamou a atenção dela durante o módulo, né, foi envolver o idoso na compra e no preparo da alimentação, que isso já é um modo, né, da gente conseguir manter a autonomia e independência do paciente. Como a gente falou no primeiro módulo, todo o nosso trabalho, né, é um trabalho multidisciplinar, então, tanto da fonoaudióloga, da nutricionista, do enfermeiro, né, independente de qual profissão nós temos, nós que trabalhamos com a saúde de idoso, a gente tenta ao máximo manter essa autonomia e independência, né? Quanto mais ativo a gente conseguir manter esse idoso, quanto mais ele puder decidir, né, pelas preferências, o que ele gosta de comer, qual é a temperatura da água que ele gosta, né? Então, a gente precisa de respeitar esses desejos e tentar manter eles o mais autônomo possível, né? Aqui no finalzinho também, a gente tem uma pergunta da Cláudia Lane, que ela pergunta para a Juliana se utilizar o adoçante stevia é melhor. Bom, se tem algum adoçante que é melhor? Conta isso aqui para a gente. O stevia, realmente, ele é melhor porque ele vem da planta, ele é mais natural. Só que não é todo paciente que adapta o sabor dele. Então, assim, a gente tem que avaliar. Cada caso, adaptou com stevia? Ótimo, vamos permanecer com stevia, que é um adoçante natural, né? Então, assim, é questão de adaptação. Não adaptou com stevia? Qual que é o que ele adaptou melhor? Vamos avaliando, cada caso é um caso, né? De cada paciente, mas o stevia, com certeza, é um dos melhores que tem, por ser natural. Então, ok, Ju, muito obrigada, viu? Então, acho que ficou tudo claro. Algumas outras perguntas que vieram ao longo, né, do chat foi para eu explicar um pouquinho mais sobre o curso e sobre o que a gente falou, que é essa frase premiada. Então, pessoal, o que a gente combinou no primeiro módulo? Né, nós vamos sortear 3 tablets
E nós temos um brinde também, surpresa, ao longo das apresentações. Então, quem participar de todos os módulos e conseguir ir juntando as palavras premiadas e formar uma frase, que vai ser a frase premiada, vocês vão poder participar tanto do sorteio dos tablets, quanto também a gente vai mandar para vocês um material exclusivo, né? A gente tem um brinde exclusivo para vocês. Então, a frase premiada é essa. Algumas pessoas falaram, né, que na semana passada o áudio estava um pouquinho baixo, então não conseguiu anotar a primeira palavra. Então, dessa vez, a gente vai dar uma colher de chá para vocês e eu vou falar qual foi a palavra da semana passada, tá bom? Então, semana passada a gente falou prolongar e essa semana a juventude. Então, as palavras que nós temos, né, dos dois módulos é prolongar a juventude. Beleza? Então, pessoal, gostaria de agradecer imensamente, né, Simone e Juliana, por ter trago tanta informação, tanta coisa boa, né, para a gente conseguir cuidar cada vez mais dos nossos pacientes. E eu passo a palavra agora para a Paula, da Audiotex. Então, obrigada, gente. Ótimas palestras, né? Então, eu vi que no chat também teve algumas pessoas que perguntaram sobre os aparelhos auditivos. Então, eu voltei aqui para orientar que sim, nós temos os testes, né, com aparelhos auditivos e que vocês podem encontrar a gente tanto pelas redes sociais, no @clinicaaudiotex, quanto fazer as marcações, né, dos seus testes, né, das consultas pelo 031 30 22 46 47. Vou repetir, tá bom? 031 30 22 46 47. Vai ser um prazer atender vocês lá, tá bom? A Carolina vai despedir de vocês, tá bom? Passo a palavra para ela. Então, pessoal, na próxima semana, no módulo 3, nós vamos falar sobre higienização. Então, a gente vai ter a participação de uma dentista e de uma enfermeira. Então, a dentista vai falar sobre higiene bucal, né, sobre os cuidados com a prótese, e a gente vai ter uma enfermeira falando sobre higiene íntima, sobre banho, quais são os cuidados com a pele. Então, a gente aguarda por vocês na próxima semana, ok? Então, muito obrigada pela participação e a gente encontra semana que vem, quarta que vem, dia 18, no mesmo horário, às 15 horas, tá bom? Tchau, gente. Obrigada.